Oi, gente, tudo bom? Vamos dar continuidade ao nosso discipulado, né? E hoje vamos estudar o capítulo 17 do livro de Mateus, que é o primeiro livro do Novo Testamento, certo? E vocês que estão sendo aí discipulados, que estão acompanhando o discipulado, façam pontuações, escrevam, revejam, volte o vídeo, compartilha com mais outras pessoas que precisam desse discipulado para aprender mais sobre Jesus, seguir a Jesus, servir a Jesus, certo, gente? Que é o nosso único Senhor e Salvador e é o nosso único caminho que devemos seguir, porque Ele mesmo disse, eu sou a verdade e a vida, ninguém chega ao Pai a não ser por mim, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, por Ele mesmo, né? Então vamos lá, sem demora. Bom, gente, se vocês escutaram o latido, é a cachorrinha do vizinho, tá? Da vizinha aqui. Então vamos lá. A transfiguração, diz assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João, irmão deste, e os conduziu à parte a um alto monte. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Os discípulos, ouvindo isso, caíram com o rosto em terra e ficaram grandemente atemorizados. Gente, veja que coisa. Isso não foi contando, Jesus não foi contando para ele essa história, não. Eles viveram, Jesus deixou eles viverem isso, a transfiguração, né? De ele se encontrar, né, com Moisés e com Elias, de Jesus ter o rosto brilhando, de ouvir a voz de Deus. Os discípulos ouviram, né? Pedro, Tiago e João ouviram a voz de Deus, né, falando que este é meu filho amado, a quem me comprazo, este ouve, aí ele ouve. Gente, é maravilhoso isso, né, como Moisés ouviu, como Elias ouvia a voz de Deus, como os profetas anteriores a Jesus ouviam a voz de Deus. Eles ouviram a voz de Deus. Vê que privilégio, minha gente. Além de estar com o filho dele ali ao lado, eles ouviram. É maravilhoso, né? E Moisés, antes de ser recolhido, antes de ser morto, que a Bíblia diz que ele morreu, antes, a gente não sabe do corpo, não sabe como foi, né? Mas que o diabo ainda brigou para pegar o corpo e Deus não deixou. E isso daí é outra história para se ver, se estudar foi anteriormente, nós já falamos sobre isso. É maravilhoso porque hoje Moisés teve o contato com Jesus. É maravilhoso. Gente, isso não é historinha criada pelo homem, não. O homem não tem essa capacidade de criar essas histórias maravilhosas, não. Porque isso aqui foi fato verdadeiro. São palavras e fatos verdadeiros, certo? E eu quero que vocês continuem comigo para aprender a glorificar a Deus, a adorar essa maravilha. E os discípulos, quando ouviram, ficaram grandemente atemorizados, claro, né? Aí chegou-se, pois, Jesus, e tocando-os disse: Levantai-vos e não temais. E erguendo ele os olhos, não viram a ninguém senão a Jesus somente. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja levantado dentre os mortos. Veja, Jesus estipulou um até que o Filho do Homem seja levantado dentre os mortos. Quer dizer, até que o Filho do Homem ressuscite. Aí eles poderiam contar essa história. A história de fato real, né? A visão que eles viram. Perguntaram-lhe os discípulos: Por que dizem então os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? Respondeu ele: Na verdade, Elias havia de vir e restaurar todas as coisas. Digo-vos, porém, que Elias já veio e não o reconheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer às mãos deles. Quer dizer, ele quis dizer que Elias já teve a missão dele, já foi, e os homens ainda não creram, né? Então, entender os discípulos que lhes falaram a respeito de João Batista, que também João, né? O mesmo espírito de evangelismo, de pregação, de profeta, veio também, o mesmo espírito que habitava em Elias, também veio como João, né? João veio falando, pregando da mesma forma, e também não creram em João Batista, né? O mensageiro, abrindo as portas aí para Jesus. Jesus teve que vir, teve que descer, Filho de Deus, né?
Vamos seguir. A cura de um menino epilético. Muita gente diz assim que todo epilético é endemoniado. Gente, olha só. A cura de um menino epilético. A gente vai ler o texto, vocês vão ver. Depois eu faço comentário. Quando chegaram à multidão, aproximaram-se de Jesus um homem que, ajoelhando-se diante dele, disse: Senhor, tem compaixão de meu filho, porque é epilético e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. Eu trouxe aos teus discípulos e não puderam curar. E Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui. Jesus ali, eles ainda estavam com pouca fé. Então Jesus repreendeu ao demônio, o qual saiu do menino, que desde aquela hora ficou curado. Depois os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, perguntaram-lhe: por que não podemos nós expulsá-lo? Disse-lhes ele: por causa da vossa pouca fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para colar, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Tá vendo, gente? Uma pausa, eu falei já sobre a fé, da gente ter a fé de um grão de mostarda que consegue realizar as coisas com fé. Se tivermos um tamanhozinho dessa, mas depois, se tiver um tamanhozinho igual a essa de fé, a nossa fé vai florescer, porque o grão de mostarda, quando ela cresce uma árvore muito linda, muito grande, né? Mas esta casta de demônios não se expulsa senão a força de oração e de jejum. É o que Jesus, já vinha fazendo oração e jejum, até porque eu creio que mesmo se ele não fizesse jejum, ele já estava pronto e preparado sempre, com certeza, de expulsar demônio. Mas ele quis deixar por exemplo, para nós seres humanos. E aqui no 19, diz assim... Não, 19 não, anterior. Então Jesus repreendeu o 18. Ao demônio qual saiu do menino, desde aquela hora ficou curado. A epilepsia, nesta época, era... com certeza, gente, Deus criou o homem para ser perfeito, E a epilepsia foi um diabo que tomou o rapaz e mexeu com a mente do rapaz, com o neuro do rapaz, e ficou assim. Hoje em dia você vê, é um epilético que passa na rua tudinho, você segura a cabeça para ele não engolir e tal. Olha, acontece porque... Não vou dizer que aquela pessoa está endemoniada, mas se for ver, trabalhar, se for passar nas máquinas, os cientistas que dizem ver, hoje em dia eles consideram que a mente da pessoa, o cérebro da pessoa tem algum distúrbio, Os estudos levaram que tem alguns distúrbios, hoje eles levam para esse lado que tem algum distúrbio, e esse distúrbio pode acarretar, esse tipo de convulsão, que chama de convulsão, Então, eu não vou dizer para você que toda a pessoa que é epilética é endemoniada. Eu não posso falar isso para você. Mas aqui no caso da Bíblia foi, certo? Eu não sou cientista, não quero entrar por esse lado, E eu acredito muito que aquela pessoa que tem fé, que crê em Jesus, que pede cura, com certeza, nem ciência, nem demônio, nem nada vai atrapalhar a mente dela, o corpo dela e o cérebro dela de seguir bem, tá certo, gente? É o que eu creio. Então, vamos dar continuidade. 22. Ora, achando-se eles na Galiléia, disse-lhe Jesus, o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e ao terceiro dia ressurgirá. E eles se entristeceram grandemente, Então, houve aqui a cura do endemoniado epilético. E se você está ouvindo esse vídeo, se você conhece alguém que tem, explica para ela, Pede para ela também orar a Deus, para Deus curar. E se ela tiver também fé num grão de mostarda assim pequenininho, com certeza Deus cura, tá? Porque Deus quer plena, a pessoa plena, tanto do cérebro, do corpo, da mente, do espírito, da alma, pleno com Ele, certo? E não deixar abrir, tanto a mentalidade, quanto o corpo, quanto a mente, nem o espírito abrir vaga para o inimigo, os demônios entrarem, o inimigo tentar fazer o que quiser, certo? Mas... que a gente possa sempre orar por essas pessoas que sofrem disso e pedir a Deus sempre cura, tá bom? Continuemos. Jesus paga o tributo. Tendo eles chegados a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as dracmas, Era a moeda de prata que valia 2 denários, Aquele negócio de estátua, é uma moeda, eu já falei aqui, nesse texto, que é uma moeda de prata que valia muitas 2 dracmas,
Se a de dracma valia, a que Jesus mandou ele pegar, que a gente vai ler aqui, varia muito, muito mais. Tendo ele chegado a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro, os que cobravam as de dracmas, e lhe perguntaram: o vosso mestre não paga as de dracmas? Disse ele: sim. Ao entrar Pedro em casa, Jesus lhes antecipou, perguntando: que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra imposto ou tributo? Dos seus filhos ou dos alheios? Quando ele respondeu: dos alheios, disse-lhe Jesus: logo, são isentos filhos, né? Mas, para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança um anzol, tira primeiro o peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter. Foi do valor que eu falei agora. Tomam e dá-lhe por mim e por ti. Quer dizer, valia muito mais. Pagou por ele, por Pedro, por tudo que estava ali, né? E Jesus quis dizer aqui, com essa palavra, né? Que, logicamente, né? De quem cobraria, né? Se estava ali os impostos, o tributo, a quem, né? Se Jesus estava ali, os filhos seriam isentos, no caso. Jesus era o rei, já estava ali. E os filhos deles, os discípulos, já eram o isento de tal. Mas para não se escandalizarem, para que ele mostrasse o exemplo, ele fez Pedro pegar da boca do peixe. Da onde? Justamente do trabalho de Pedro, da boca do peixe. Por isso que a moeda, Jesus mandou pegar da boca do peixe, né? Lança o anzol, tira primeiro o peixe que subir, porque é do trabalho que eles cobravam imposto. Então foi do trabalho de Pedro que Jesus fez ele tirar a moeda. Abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter, tomando e dá-lhe. Jesus não dá o pior. Jesus não ia dar a menor moeda ou dar a quantia certa. Jesus dá em abundância. E um estáter de moeda de prata que valia 2 vezes mais de dracma que o cara estava cobrando. Quer dizer, pagou por ele e por Pedro, né? Vamos lá, continuando. Esse continuação aqui é o capítulo 18, certo? E a gente vai deixar para o próximo vídeo, porque eu quero que vocês voltem, releiam, refaçam, e cada vídeo vai ser um capítulo, tá certo? Mas tá tão gostoso que a gente quase passa direto, né, gente? Deus possa abençoar vocês, espero que vocês tenham entendido, né? O capítulo de hoje foi de 1 ao 27, curtinho. Deus vos abençoe e até o próximo capítulo discipulado.